Olá a todos, sejam bem-vindos ao E-Café, um programa de entrevista que conta com a presença de um convidado diferente todas as semanas. Hoje tenho na minha companhia uma pessoa muito especial, a Presidente da Escola Superior de Educação de Viseu, Cristina Azevedo Gomes. Licenciada em Química pela Universidade de Ciências e Tecnologias de Coimbra, nasceu em Lisboa e hoje vem-nos contar um pouco do seu percurso profissional e pessoal. Fiquem connosco nesta conversa aberta à informalidade. Obrigada, doutora Cristina, por ter aceito o nosso convite e seja bem-vinda ao E-Café. Muito obrigada, Mariana. Começou a trabalhar no IPV em 1984 como professora assistente. Lembra-se do seu primeiro dia, como é que foi a adaptação à ISEV? Lembro-me muito bem como é que vim aqui parar, porque de facto não tinha nenhuma raiz, nem nenhuma ligação a Viseu. Eu formei-me em 83, casei-me e vim viver para Gouveia. E os meus pais tinham um desgosto porque eu poderia ter ficado na Universidade de Coimbra e ter perseguido a minha carreira académica na Universidade de Coimbra. Mas, na altura, as distâncias eram maiores, as estradas eram mais complicadas e, portanto, decidi não concorrer a Coimbra e vim viver para Gouveia. E foi por anúncio do Diário de Coimbra, do jornal, que a minha mãe viu e que me telefonou e disse-me: concorre porque estão a pedir um lugar de assistente. Era uma escola nova, a Escola Superior de Educação foi a primeira escola que abriu no país, de ensino superior politécnico. Eu não sabia bem ao que vinha e, portanto, concorri, fui selecionada, fiquei e a primeira pessoa que me recebe aqui na escola é uma pessoa muito importante na minha vida, a professora Maria José Moura, que na altura estava na comissão instaladora da escola e era presidente da escola, e que me recebeu de uma forma muito simpática, afável, vinha com algumas dúvidas se ia conseguir conciliar o facto de ter uma bebé pequenina e estar a viver em Gouveia com a exigência do trabalho, e aqui fiquei, e aqui estou. O que mais gosta na sua função de Presidente da ISEV e no contacto com os alunos e professores? É exatamente isso, é exatamente o contacto com os alunos e com os professores, o papel e o cargo da presidência de uma escola é um cargo muito cheio, muito diverso e que se faz bem se de facto nós tomarmos como atitude esta ideia de que estamos a fazer serviço público, em primeiro lugar. Depois, serviço público num espaço que é do mais nobre que pode existir, que é um espaço de educação e de formação. E, portanto, de facto, o que me enche e preenche e que gosto, que me realiza profissionalmente e pessoalmente, é exatamente esta possibilidade de pensar, planificar, desenhar uma escola que corresponde exatamente a esse grande desígnio que é educar os nossos jovens em todos os sentidos e em todas as dimensões. Não só na dimensão académica, mas também na sua dimensão pessoal. Tendo em conta a responsabilidade do cargo, como eu ainda agora disse, o que é que levou a aceitar esse compromisso por 2 vezes? Em rigor até foram 3, porque de facto eu fiz um primeiro mandato, candidatei-me em segundo por continuidade e depois voltei. O que me levou a aceitar o primeiro mandato e a primeira vez que de facto que me candidatei a este cargo foi exatamente... posso dizer que fui puxada e que fui desafiada por outros colegas que realmente constituíram uma equipa. Nunca me atreveria a candidatar-me a este lugar se não tivesse comigo as pessoas certas e, portanto, o cargo de exercício de presidência não é um cargo que se faz sozinho, é um cargo que se faz em equipa. A equipa mais pequena, que são 3 pessoas, mas depois em equipa mais alargada, com todos os órgãos da escola. E, de facto, o que me motivou, fui muito desafiada pelos colegas na altura, ainda era mais nova, não é? Já foi há uns tempos, e fui muito desafiada e a confiança de que tinha uma boa equipa comigo e, portanto, que valia a pena arriscar e valia a pena, de facto, tentar. Porque estes cargos, eu julgo e acho convictamente que deverão ser cargos de rotatividade, a bem da instituição e a bem das pessoas também, e que as pessoas que estão na academia de facto deveriam passar por estes cargos, ou de presidência, ou por cargos intermédios, mas que deveriam também passar por estes cargos e trazerem os seus contributos válidos para o desenvolvimento e para a construção de uma escola melhor. Há algum projeto ou parceria que tenha vivido como presidente e que a tenha marcado de forma especial? Um de início, do primeiro mandato e um de final. Do início,
tivemos grandes desafios porque o meu primeiro mandato coincidiu com a alteração de estatutos da escola, adaptando-se a um novo regime jurídico das instituições de ensino superior, ao RGES, e que trouxe mudanças para o ensino superior e para a organização do ensino superior, e nós temos que adaptar os nossos estatutos, e foi um processo nem sempre fácil, com luta, com muita discussão e muito diálogo, para chegarmos aos estatutos que ainda temos hoje. Provavelmente agora vão ter que ser revistos brevemente, porque está em cima da mesa a alteração do regime jurídico, por um lado, e por outro lado, nesse primeiro mandato também acompanhei pela primeira vez a submissão dos nossos cursos à avaliação externa da agência de avaliação externa, da A3ES, que ainda continua, e vocês sabem, porque também são convocados para essas dinâmicas e para esses processos, mas tendo sido a primeira vez, era tudo novo e tudo novidade, e foi muito exigente, de facto, a preparação da submissão destes cursos. Tivemos que fechar alguns cursos na altura, portanto foi uma dinâmica desafiante nessa altura. O que me levou, porque estávamos a meio desse processo, a apresentar-me a uma segunda candidatura de continuidade, porque não estava nos meus planos fazer essa segunda candidatura. Levou-me para não deixar a meio este processo. No final, neste último mandato, o desafio grande tem sido tentar, de alguma forma, conseguir financiamento para requalificarmos a nossa escola. A nossa escola é muito antiga, nós requalificámos a escola em 89, 90, fazendo obras sobre a antiga escola do magistério primário, e quando voltámos à escola, em 89, 90, exatamente, tínhamos cerca de 300 estudantes. Hoje, temos 1.400 e tal, 1.500 estudantes. O ano passado tínhamos 1.500, este ano temos um bocadinho menos, mas temos 1.400 e tal estudantes. Ora, obviamente que vocês que são estudantes também e sabem que os espaços são exíguos, não conseguimos oferecer as melhores condições. E iniciámos uma candidatura em 2023-24 e estamos confiantes que finalmente vamos ter uma aprovação dessa candidatura e que vamos conseguir requalificar o espaço da escola e oferecer melhores condições a toda a comunidade, aos estudantes, aos professores e também a todo o pessoal técnico, sim. Se pudesse mudar algo no ensino superior em Portugal, o que é que mudaria? Mudava em Portugal, e vamos num aspecto mais macro e mais conceptual. Há uma exigência brutal com as dinâmicas societais, com o desenvolvimento da organização societal, acompanhado pelos desafios do digital. Há um desafio brutal sobre as instituições de ensino superior de adaptação. E é urgente que isso se faça, e é urgente também que se faça em Portugal. Nós precisamos de encontrar outros modelos de formação, outros modelos de ensino-aprendizagem, outros paradigmas de ensinar e outros, porque temos que acompanhar os paradigmas de aprender que existem e que no espaço não formal vocês experienciam, os estudantes experienciam todos os dias. E, portanto, esta é de uma enorme exigência e será seguramente um movimento disruptivo, porque a aceleração destas coisas que estão a acontecer exige-nos, de facto, que não se faça de uma forma contínua, mas que se faça de uma forma disruptiva. Por isso eu gostava, de facto, de uma grande reflexão sobre como proporcionar os melhores cenários e os melhores contextos de ensino-aprendizagens para os estudantes de ensino superior no mundo em que vivemos hoje. Seguramente utilizando mais o digital e, ao utilizar mais o digital, procurar ter maior espaço de presença e de contacto com mais significado e de maior qualidade. E, portanto, eu não vejo no futuro próximo que se continuem a organizar os modelos de ensino em torno de turmas muito grandes, com muitas horas de contacto. Será possível diminuir o número de horas de contacto e ter depois pequenos grupos a trabalhar em interação pessoal e presencial
mais válida. Não, há também um enorme desafio no espaço europeu, de maior colaboração e de maior articulação entre a oferta formativa do ensino superior no espaço europeu. Há um projeto de até 2030, os diplomas em conjunto, os Joint European Degrees, começarem de facto a ser verdadeiramente reconhecidos e também a terem regras de operacionalização claras para toda a gente, e também devemos acompanhar esse processo, e Portugal também deve acompanhar esse processo. Há muita efervescência no ar e tem que haver muita coragem das instituições de ensino superior para não terem medo de arriscar e não terem medo de mudar. Como é que reage ao ver antigos alunos da ISEV a alcançar posições de prestígio e a utilizar aquilo que aprenderam? Eu já vai fazer 41 anos que eu estou na escola, não é? Eu entrei em 84. Pele de galinha. Sinto-me sempre um orgulho enorme e muita emoção de ver, de facto, e de acompanhar o sucesso dos nossos diplomados. Eu tenho duas máximas. Uma é que, uma vez estudante da ESEV, sempre estudante da ESEV, e, portanto, acarinhamos todos depois também nos percursos profissionais, e temos esse gosto de seguir os nossos estudantes. E, como deve compreender, começamos com a formação inicial de professores só, na nossa oferta formativa, e hoje, quando entramos numa escola, temos os nossos alunos e, portanto, os nossos estudantes e os nossos diplomados em posição de relevo e destaque nas escolas. Temos relevo também na área das ciências de comunicação e no vosso curso, na área do desporto, na área das artes. Portanto, é sempre com enorme orgulho e de facto, é o maior retorno que podemos ter. Eu costumo dizer que a melhor estratégia de marketing de trabalhar a imagem da nossa escola é através dos nossos diplomados. Há estratégias muito agressivas de redes sociais, etc. Mas, de facto, a melhor estratégia de marketing é de facto, o trabalho que os nossos diplomados façam. E, portanto, para nós é uma enorme alegria. Nós temos uma máxima que é: os estudantes, quando nos chegam no primeiro ano, e quando entram pela primeira vez na escola, a forma como nos chegam, a preparação que trazem, ou que não trazem, de facto não é da nossa responsabilidade, e também não é da responsabilidade dos estudantes. Quando saem, a responsabilidade é nossa. E quando nós conferimos um grau e vos deixamos sair para a vida ativa, a responsabilidade é toda nossa. E, portanto, quando corre bem, é um enorme orgulho. Recentemente recebeu uma medalha de mérito municipal, um reconhecimento muito significativo. O que é que essa distinção representa para si, tanto a nível pessoal como a nível profissional? Olha, esta honra e a atribuição desta medalha de mérito, que me honrou muito, que me sensibilizou e até me comoveu, considerando que quando eu vim para aqui há 40 anos eu não tinha nenhuma raiz nem nenhuma ligação a Viseu. Portanto, efetivamente, eu não sou natural de Viseu, mas dediquei muito da minha vida, mais de 40 anos, aqui à cidade de Viseu. De facto, foi uma honra enorme. Eu devo dizer que tenho um enorme reconhecimento pela forma como fui aqui acolhida na cidade e pela forma como fui acolhida na escola, e pelas enormes oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional que aqui encontrei. E, portanto, estou extremamente reconhecida por isso. Mas deixe-me também dizer-lhe que eu acho que a cidade de Viseu só me conhece e só me reconhece através da escola. Porque eu não sou ninguém aqui em Viseu, a não ser pelo trabalho que tenho desenvolvido aqui na escola. E sei, e tenho essa noção, que uma escola nunca se faz sozinho, ou sozinha, no caso. E, portanto, eu considero que esta medalha não é só para mim, mas é para toda a comunidade da ESEV. Porque uma escola faz-se com toda a gente. Faz-se primeiro com os estudantes, com os professores, com os técnicos superiores, com os assistentes técnicos, com os assistentes operacionais. E, portanto, esta medalha é um bocadinho de todos, porque era impossível este reconhecimento se não houvesse, de facto, uma comunidade vibrante
que desenvolveste este trabalho que depois me foi reconhecido. Obrigada. Que conselho daria a alguém que está agora a começar o ensino superior? Como aluno? Sim. Olha, que aproveitasse muito bem esta oportunidade, porque é uma oportunidade, que olhassem sempre para o copo meio cheio e não para o copo meio vazio, e que agarrassem essa oportunidade. É um tempo muito importante na nossa vida, é um tempo de enorme crescimento, não é? De impulso, e para de facto tirarmos partido destas oportunidades temos que estar focados, que percebermos que aprender se faz com esforço, sempre, e é preciso esforço, dedicação, trabalho, envolvimento, e que de facto que tentassem desfrutar ou que procurassem desfrutar neste percurso de 3, de 2, quando são CTs, ou de 5 anos, quando há continuidade para os cursos de mestrado, que procurassem sempre desfrutar daquilo que a academia oferece aos estudantes. Não só aquilo que é o seu percurso mais curricular, mas também todas as oportunidades de vivência extracurricular, desde as mobilidades internacionais, ao movimento associativo, à presença em órgãos da escola e contribuir para melhor organizar e para melhor estabelecer aquilo que é importante e aquilo que é a missão da escola, e, portanto, sim, entregarem-se de corpo inteiro, integrarem-se de corpo inteiro na academia, sim. Sabemos que também é membro do Centro de Investigação do IPV. Como é que equilibra o papel de docente com o de investigadora? Eu nem concebo que no ensino superior um professor possa ser professor sem ter esta componente de investigação. E por isso entendo que estas duas dimensões são dimensões que estão profundamente cruzadas. Porque eu não vou assumir a docência de unidades curriculares e estar a investigar e desenvolver os meus projetos de investigação e o meu estudo, se quiser, numa área que não faz esta ligação e que não pode trazer para o ensino aquilo que desenvolvemos na investigação. Portanto, eu vejo que são duas coisas que se comungam e que se intercruzam muito, e, portanto, que não há a gaveta da investigação e que não há a gaveta da docência, que elas devem cruzar-se. E eu tenho tentado fazer isso ao longo da minha vida e, portanto, de facto, ir procurando e desenvolver a minha investigação nas minhas áreas de docência, sim. Como descreveria a sua identidade enquanto investigadora e que áreas a definem? Pronto, as áreas que me definem são, de facto, as áreas em que eu depois acabei por fazer a minha progressão de estudos, já aqui na Escola Superior de Educação e já aqui assistente e depois professora na Escola Superior de Educação, nas áreas relacionadas com a educação e agora com o digital. Na altura não se digital, dizia-se as TIC, não é? Portanto, mas de facto numa nomenclatura e num conceito mais moderno da ligação com o digital. E, portanto, sim, tenho sido sempre professora da área da tecnologia educativa, também dei aulas sempre de Química e sempre tive aulas de Química porque eu sou licenciada em Química, sempre também nesta dinâmica ligada às ciências, e também algumas unidades curriculares de artes plásticas e multimédia, considerando que na tecnologia, sobretudo na relação e na dimensão do design de interação. E, portanto, também algumas aulas e algumas unidades curriculares nessa área. E, portanto, a minha investigação é por aqui, muito centrada, se quisermos agora especificar, naquilo que é a utilização da tecnologia e do digital na educação, e ainda, se quiser explicitar mais, a minha praia, em termos de área de investigação, tem sido com crianças do primeiro ciclo. Portanto, na formação inicial de professores, mas com crianças do primeiro ciclo e, portanto, dirigida ao primeiro ciclo, sim. E pode-nos falar sobre os projetos de investigação mais relevantes que esteve envolvida? Alguns, sim. Um projeto muito importante para mim, porque me deu arcabouço daquilo que é trabalhar num projeto de investigação já com outro nível de estruturação e até outro nível de financiamento, foi um projeto que co-coordenei na Universidade de Coimbra, porque quando eu acabei o meu curso de mestrado, fui convidada a integrar o Centro de Investigação
de Informática da Universidade de Coimbra, o CISUC, que ainda hoje existe e é um centro de referência, num grupo de trabalho de formação e de tecnologia. E tivemos um projeto financiado pela FCT, School Sciences at Internet, em 2004. E, portanto, foi um projeto muito importante, porque foi a primeira vez que, de facto, que eu tomei e que pratiquei, se quiserem, e que experienciei um projeto de investigação à séria. Tinha um bom financiamento, portanto, com toda a parte burocrática também que tinha por trás, porque também estava na equipa de coordenação e de investigação, e que trabalhámos mais uma vez com crianças do primeiro ciclo, e que trabalhámos aqui também com uma escola de Viseu. E depois posso referir, porque eu tive um projeto que não foi de investigação e que foi o projeto a nível pessoal, não profissional, mas a nível pessoal, que mais me preencheu, que foi a coordenação do Internet ETB1, também nessa altura, entre 2003, 2004 e até 2008, 2009, e que coordenei no distrito de Viseu equipas de monitores, chegámos a ter 70 monitores no terreno, que acompanhavam as professoras do primeiro ciclo na utilização da tecnologia e na utilização da internet com crianças do primeiro ciclo. E foi um projeto muito marcante, porque nós no início do projeto, em 2004, iniciámos o projeto com mais de 750 escolas. Éramos o segundo distrito do país com maior número de escolas de primeiro ciclo, só o Porto é que tinha maior número de escolas, e terminámos com menos de 300. Foi quando se fecharam muitas escolas por falta de alunos em todas essas aldeias do distrito de Viseu. E, portanto, foi um projeto muito marcante para mim, porque acompanhei este processo e acompanhei o processo da perda que as comunidades mais pequenas sentiam quando se fechava a escola. Foi um processo muito doloroso. Quando se fechava aquele bastião, naquela aldeia que era a escola de primeiro ciclo. Portanto, foi um projeto muito marcante e que não foi de investigação, embora tenham resultados produtos de investigação. Porque no meu percurso, muitas vezes aquilo que foi desenhado como projetos de intervenção resultaram depois em investigação e em publicações, não tendo sido desenhados no início como um projeto de investigação. Um exemplo também foi, também coordenei, né, e integrei a equipa de coordenação das academias de Ampetis e das academias do Linho, um projeto em parceria com a Escola Superior Agrária e com o município de Viseu, e em que levámos crianças durante um ano a estudarem ciclos de produtos importantes e com valor económico para a região. Estudámos a vinha e depois estudámos o linho. E foi, de facto, muito importante e, mais uma vez, um projeto que não nasceu como um projeto de investigação. Eu julgo que, sim, posso dizê-lo, porque não é verdade, porque eu outra fui coautora, mas desde que de facto estive mais envolvida como autora e como coordenadora do projeto, este projeto resultou até num paper premiado internacionalmente numa conferência, não tendo sido desenhado inicialmente como projeto de investigação. E, portanto, sim, outro projeto que coordenei e que me deu muito prazer e que foi muito difícil, porque conseguimos angariar na escola contribuições de todas as áreas disciplinares, foi o projeto VIAS, Viseu Interage Stories, que convocou mais velhos, pessoas mais velhas, e crianças para construírem histórias e partilharem as suas histórias, das reminiscências dos mais velhos até às apropriações que os mais novos faziam dos locais e depositarem essas escolas nos locais aqui de Viseu, e foi também um projeto muito interessante. Muitos projetos interessantes, sim. Tem participado em congressos e redes internacionais de investigação. Que importância atribui a esses espaços? Muito importante. E hoje em dia estamos a perder um pouco essa prática, porque muitas vezes os congressos permitem também a interação à distância e a participação à distância. E, como em tudo na vida, e na investigação sobretudo, a conversa mole, descontraída, não focada em reuniões muito específicas ou em apresentações que têm aquele tempo, funcionam como as grandes molas de inovação e os grandes impulsos de inovação. E, portanto, eu prezo muito que estes congressos se continuem a desenvolver, que estas parcerias e esta possibilidade de encontro se continue a acontecer, porque é muito importante este encontro
para desenvolver novas ideias e procurar novas parcerias, novas sinergias para desenvolver outros projetos. Nós vamos ter aqui agora no final de novembro, estamos a organizar o Simpósio Internacional de Informática Educativa, que vai decorrer este ano aqui no Politécnico de Viseu. Ele ocorre alternadamente em Espanha e Viseu. E continuamos e resistimos a não tornar ou a não voltar o Congresso e não o desenhar num formato blended. Portanto, quem pode vir ao Congresso participa, quem pode vir a Viseu participa, quem não pode não participa. E mesmo assim tivemos uma adesão simpática e significativa de participação com comunicação a este Congresso. Sim. Se não fosse docente e presidente da ISEV, que profissão imaginaria? Presidente da ISEV não é propriamente uma profissão, não é um Estado. Somos presidentes porque somos docentes e porque também temos este papel de contribuir na dimensão organizacional das escolas. Mas se eu não fosse professora, seguramente teria que encontrar um espaço em que tivesse estas duas dimensões. A interação com estudantes e com outras pessoas poderia ser na investigação, por exemplo, e não ser professora, mas eu adoro dar aulas e adoro estar com os estudantes e adoro, de facto, eu gosto da sala de aula e gosto do espaço da sala de aula. O convívio também. Sim, e portanto, de facto, não me vejo assim, não sendo docente, ter um trabalho mais fechado, não vejo. E, portanto, teria que ser um trabalho que tivesse esta dimensão, por um lado, da interação, de estarmos, portanto, em colaboração a fazer alguma coisa, e, por outro lado, a outra dimensão, que é a dimensão da investigação. E da dimensão de continuar a investigar e de continuar a pesquisar e de estar... E que isso também me dá muito gozo e acho que é muito importante, sim. Qual é o maior sonho que ainda gostaria de concretizar na ISEV? O maior sonho que eu gostaria de concretizar na ISEV era, de facto, que visse finalmente terminado este concurso que lhe falei há pouco, e esta candidatura, e de facto que víssemos a possibilidade de reorganizar aquele espaço. Ele tem um conceito, eu acho que interessante e apelativo e inovador, porque nós o que candidatámos foi um laboratório de aprendizagem e inovação com a comunidade, um like, e este like, de facto, pretende reorganizar os espaços de algumas salas de aulas em salas de cocriação mais pequenas, maiores, para os estudantes também poderem trabalhar em grupo, para, de facto, desenhar outra oferta e outra dinâmica do cenário de aprendizagem, por um lado. E, por outro lado, criar uma maior interligação entre a formação que nós fazíamos inicial e a oportunidade de trazermos as pessoas que vos recebem nos estágios e, portanto, os nossos orientadores e supervisores de contexto, a desenharem de uma forma mais intensa, consistente, densa, este projeto de estágio, para que as pessoas que vos acompanham em contexto também tenham o retorno de estar em formação contínua, isto é, utilizando a possibilidade de atribuir microcredenciais a estes supervisores de contexto. As microcredenciais é também uma dinâmica nova que está a surgir no espaço europeu, como uma forma de acreditação, também com ECTS, mas de cursos breves e de cursos fechados e não de graus. E, portanto, não associadas aos graus, mas associadas a estes cursos breves. E, portanto, a ideia, de facto, é intensificar também a formação ao longo da vida, trazendo as pessoas que estão a trabalhar com os nossos estudantes, trabalharmos numa tríade, professores das escolas, os nossos estudantes e os supervisores e orientadores de contexto, todos para aprendermos mais e melhor, que a ideia é mesmo esta. Se pudesse ter um superpoder por dia, qual é que escolhia e porquê? Por um dia só, não, eu queria um poder mais longo, porque de facto o que me angustia, eu já tenho netos, já tenho 4 netos e eu de facto o que desejo agora mais é a paz no mundo. Mas não era só por um dia. Pois, se pudesse voltar atrás no tempo e dar um conselho a si mesma com 20 anos, qual é que daria? Aprender a dizer não.
Eu sou uma pessoa que tem alguma dificuldade em dizer não. E mesmo nos desafios profissionais, tem alguma dificuldade em dizer não. E muitas vezes depois acaba por se abraçar. Tudo. Muitas vezes coisas que não deveríamos ter abraçado e devíamos ter deixado, porque de facto torna-se depois um pouco complicado gerir tudo isso. E portanto eu deveria ter aprendido a dizer mais vezes não. Não me arrependo, mas devia ter aprendido a dizer mais vezes não. Qual é a sua refeição de conforto ou aquele prato que nunca dispensa? Então, eu tenho uma relação com a comida que eu acho que não tenho assim uma refeição de conforto. Tenho uma relação com a comida que é sempre uma relação que traz outras pessoas para a mesa. Não tenho prazer nenhum em comer sozinha, nem tenho relação nenhuma com a comida que me traga conforto ou que me traga algum prazer, se não tenho um bom convívio à volta da mesa. E isso sim, prezo imenso. Prezo imenso as festas familiares e preparo-as com muito empenho e carinho, com os pratos todos como deve ser, etc. Agora, se me perguntar o que é que eu não resisto, mas não é conforto, é guludice, é queijo. Eu adoro queijo, adoro experimentar novos queijos e, portanto, sim, é a coisa que eu não resisto. Mas a minha relação com a comida é muito uma relação a pensar na volta da mesa, na companhia e não propriamente na comida. E claro que depois os pratos são preparados em função disso. Não é? E são preparados em função da época, claro. Mas adoro, quando estou de férias, fazer os grelhados ou um bom arroz de peixe e ter os meus filhos e os meus netos comigo e o meu marido, e portanto ter estas ocasiões de nos juntarmos todos, que não são muitas, porque acima de tudo é o mais importante. Não vivem cá. Mas sim, a minha relação com a comida é essa, não é dizer, eu se tiver sempre isto, estou bem. Não, é muito dependendo da época. Aliás, eu até sou muito de épocas, por exemplo, eu gosto de beber um bom vinho e gosto de vinho branco no verão e gosto de vinho tinto no inverno e não tenho a relação com o ser de peixe ou de ser carne, de ser uma refeição de peixe ou de ser uma refeição de carne. Se tivesse de escolher apenas um lugar para ver o pôr do sol, qual é que escolhia? Pois, agora fico na dúvida. Posso escolher dois? Pode. Pronto, sou sempre praia. Portanto, um é a praia da minha infância, que é a praia do Guincho, em Cascais, onde eu passava 3 meses de férias com uma tonelada de primos, porque nós éramos 34 primos direitos, e onde tenho recordações cheias de experiências e de vivências. E, portanto, sim, é uma praia lindíssima. A outra não é uma praia tão bonita, mas é a praia onde eu agora passo mais tempo também com a minha família e com os meus netos, que é o Porto Sol da Figueira, da varanda da minha casa, na Figueira, sim. E, portanto, eu escolhia duas vezes o Porto Sol nas praias, uma da minha infância e outra agora mais recente, e com a família que constitui, sim. A senhora Presidente gosta de café? Adoro. E se para a semana estivesse no meu lugar, quem a convidaria para vir tomar café consigo? Convidaria 2 pessoas. Convidaria as minhas 2 vice-presidentes, a doutora Isabel Abrantes e a doutora Susana Fidalgo, porque o trabalho da presidência é um trabalho de equipa e normalmente a visibilidade recai sobre a presidente, mas o trabalho das duas é e foi absolutamente inestimável e, portanto, convidava 2 pessoas que normalmente estão mais de bastidor, mas que fazem um trabalho enorme e que têm testemunhos também certamente muito interessantes para vos dar. Obrigada pela sua presença aqui no E-Café, foi um prazer tê-la connosco. Agradeço muito, Mariana, muito obrigada pela oportunidade. Por hoje é tudo, voltamos para a semana com um convidado diferente, à mesma hora, no mesmo sítio, aqui no E-Café. Até para a semana.